Abra sua Bíblia comigo. Open your Bibles No livro de Êxodo, to Exodus capítulo de número 33, chapter 33, verso 18. verse 18. Então ele disse: Then he said, rogo-te please que me mostres a tua glória. show me your glory. Amém? Vamos ler todos juntos Let's esse read it texto, together. independentemente da sua versão. Independently of your version of the translation, Êxodo 33, 18. Exodus 33, 1, 2, 18. 3. Então ele disse: a tua glória. Tome o seu assento, por You may be gentileza. seated. E você já ouviu várias vezes aqui, And you've seen many times, sendo pregado desde setembro desse ano. ever since September, the beginning of September. E tudo acontece lá no deserto do Sinai. And everything starts in the desert of O Sinai. momento é logo após quando The Arão, moment takes place right after Aaron, irmão de Moisés, Moses' brother, consente em construir ou realizar a construção do bezerro de ouro. created the making of the golden calf. E então o povo havia nesse momento caído em pecado And so the people have fallen into sin e idolatria and idolatry quando eles constroem o bezerro de ouro. when they create this golden calf. E Deus se entristece com isso, And God was grieved by this porque a aliança entre Deus e o povo ela foi quebrada. because the covenant between God and the people was broken. E a presença divina agora ela está ameaçada de se And retirar. now God's divine presence was do meio about do to povo. withdraw from his people. E é nesse cenário And it is in this scene, de juízo e afastamento, in this setting of judgment and que separation, Moisés não pede a Deus o livramento that Moses does not ask God for imediato immediate deliverance dos seus inimigos. from his enemies. É diante desse cenário It is before this scene que Moisés se apresenta diante do Senhor that Moses presents himself e before the não Lord. pede a Deus vitória sobre os seus Does inimigos. not ask God for victory over his Mas enemies. Moisés, um homem sensato, But Moses, a thirsty man, homem de Deus, a man of God, entendendo o que estava acontecendo understanding what was espiritualmente happening spiritually dentro do arraial de Israel, in what is Israel, ele pediu a Deus he asked God algo inusitado. something that was Ele pediu a Deus a unexplainable. revelação da He sua asked for glória. his revelation, his Moisés glorious disse para Deus: Deus, God. mostra-me, Moses asked God, show me a tua glória. your glory. Mas antes de pedir ao And Senhor before asking God para mostrar-lhe a sua glória, a to glória de reveal Deus, his glory, Moisés já havia intercedido em favor de Israel por várias vezes. Moses interceded on behalf of Israel many E o times. interessante é que nesse cenário de intercessão, And we see that in this context of nesse cenário de intercession, clamor pelo povo de Deus, in this context of shouting to é que calling ele out to se God, coloca na brecha, that's when he puts himself in the gap. até mesmo disposto. Willing even, Moisés estava disposto he was willing ao seu nome ser riscado do livro da vida of his name being crossed out of the book of life por conta do povo de Deus. because of the people of God. E no versículo 15, And in verse 15, Moisés diz assim para o Senhor: Moses declares this to God, Deus, God, se a tua presença não for conosco, if your presence does not go with não us, nos faça do not make subir us daqui. go from here. Portanto, a glória de Deus Therefore, the glory of God para Moisés for Moses era a coisa mais importante was the que ele most almejava. important thing that he looked A forward to. presença de It was Deus, the presence of God, a manifestação da the glória de Deus. manifestation of the glory Era of tudo God. que Moisés It was all gostaria that de ver. Moses wanted to see. E o pedido de Moisés And the request of foi: Moses Deus, was, God, mostra show me a tua glória no meio de nós. your glory in our midst. Mostra Show me a tua glória no meio da your aflição. glory in the middle of affliction. Mostra Show us a tua glória your glory no meio do pecado in do the middle povo. of the sin of the E people. Deus disse para Moisés: And God said to Moisés, Moses, você não sabe o que está you have no pedindo. idea what you ask. A ponto de que se eu To for the com point that você, if I go with e you, Deus se recusa a ir com o povo, and God, he resists porque going o with povo the havia people pecado, because the people o were povo sinful. havia transgredido, They were o transgressed, povo havia Those people were tropeçado. always E sinning. Deus disse: por causa do pecado,
And God said, because eu of their não sin, posso descer. I cannot go. E por causa do And pecado, because of their eu não sin, posso ir com I vocês. cannot go with Porque o y'all. pecado Because vai sin fazer is que going to vocês morram quando a minha presença se manifestar. You all die when my Então, o presence pedido is de manifested. Moisés And so Moses' mostra question que a glória de Deus shows that the glory of não é God luxo espiritual. is not a luxury. Mostra que a glória de Deus The glory of God é a prova de que Deus caminha com o seu povo. is the proof that God walks Porque with his sem a people. glória de Deus, Because without the glory of Moisés God, entendeu isso. Moses understood Não dá this. para continuar There's no way we can sem a continue presença de Deus. without the presence of God. Moisés entendeu And isso. Moses understood Não dá para viver. that without it, Mas we Moisés, cannot live. But ele Moses, queria he continuar wanted to continue vivendo debaixo da nuvem da glória de Deus. living under the cloud of the glory of E God. aqui eu vejo em And Moisés here I see in Moses a ousadia the boldness de pedir a Deus to ask God para ver a sua glória. to see his glory. Só é It possível is only possible ver a glória de to Deus see the glory of se God houver uma aliança if com there Deus, is a covenant with se God, houver uma if intimidade there's com Deus intimacy with God, e se houver uma intercessão. and if there's Por isso intercession. Moisés entendeu That's why Moses que ele understood precisava andar com that Deus. he knew he had to walk with Ele God. entendeu He knew que ele precisava ser íntimo de that he had Deus. to be intimate with Ele God. entendeu He understood que ele precisava ter a aliança that com he had Deus to have an alliance para with God, experimentarmos a a glória covenant de to Deus. experience the A glory of aliança God. não pode ser Our quebrada. covenant cannot O be pecado broken. não pode quebrar a Sin nossa cannot comunhão com break Deus. our covenant with Porque God. essa Because this aliança covenant foi feita no sangue was do made in the Cordeiro. blood of the Lamb. E para ver a glória de And to Deus, see the glory, é necessário também it is interceder. necessary to É necessário intercede, também clamar. to call out, É necessário também buscar. to seek. Se você quer ver a presença de If you Deus, wanna see the você tem que presence, caminhar todos you os need to dias walk every day de joelho. on O your crente knees. não anda com os pés, Christians don't walk mas o by their crente feet. anda de They joelho. walk on their E knees. quando ele anda de And when they joelho, walk on their ele knees, anda de glória they walk em in glória, glory in glory, até alcançar until e they are ver a able glória to de see the Deus. glory of God. Quando eu olho para esse texto, And when I see this text, eu vejo I see homem mortal, a mortal man, homem pecador, a sinful man, como eu e você, like me and you, que com ousadia, who with boldness, com coragem, with courage, com fé, with faith, ele entra na presença de he Deus. enters into the presence of Porque God. nesse momento, Because in this moment, Moisés poderia ser morto, Moses could be crazy. porque ele agora estava representando o Because povo. now he's representing E the quando people. você representa And o if you povo, represent the people, você está carregando consigo you are carrying with yourself o que o povo está what the fazendo. people are E doing. naquele momento, And in that moment, Moisés nem sabia Moses did not o que know estava what acontecendo was lá embaixo, happening under the porque ele mountain, estava na presença de Deus. because he was in the Sabe o que presence eu of entendo God. muitas vezes com isso? And what I É que o understand homem de Deus, is that the man of muitas God, vezes ele não sabe o que está acontecendo times they don't embaixo, know what's happening porque ele está em cima na because they presença de are Deus. above in the Porque é presence of melhor God. estar na Because it presença is de better to Deus be in the do que olhar pelas presence coisas than to look at terrenas. the things of the E world. Moisés entra com fé, And so Moses ele enters entra with com faith, coragem, with courage, ele entra com ousadia, with boldness, ele entra com determinação, with determination, e ele entra com fé and with faith para interceder to pelo intercede povo. on behalf of Olha the só, people of Moisés é Israel. um tipo de Jesus. So Moses is a Ele entra typology na of presença de Christ. Deus He enters in the presence para of God interceder pelo to povo. intercede for the O povo people. estava em pecado. The people were in O sin. povo estava adorando o bezerro People de were ouro. worshiping O a povo golden estava calf. adorando um ídolo. They were worshiping another Mas idol. Moisés estava But Moses intercedendo was pelo povo. interceding for the E agora people. Moisés entra na And presença. so he enters into the E presence of quando ele God. entra na presença, And when he enters into the ele presence, poderia pedir o que eu pediria a could Deus ask what I ask of quando eu God entro na presença de when I Deus. enter into the E eu presence. pergunto para você aqui And I nessa ask noite, you tonight, o que é que você tem pedido a Deus What have you asked God quando você entra na presença when you de enter Deus? into His presence? Se eu entrasse na presença de If I Deus, entered into the como presence, Moisés entrou, like quem Moses sabe eu entered, pediria por dinheiro, Maybe I would ask for pediria riches, por fama, fame, pediria por riqueza, maybe for mas Moisés
Moisés não pediu nada But Moses disso. did not ask for Ele any of poderia this. ter pedido a Deus He could have dinheiro, asked for riches, poderia ter pedido poder, for power, poderia ter pedido fama, for fame. poderia ter pedido os seus inimigos nas He suas should have mãos. asked for his enemies maybe Moisés for até victory poderia over ter them. pedido um caminho mais fácil Or no maybe an deserto. easier path through the Mas desert. ao invés de pedir um But caminho instead, mais he fácil, asked- Moisés pede a Deus Instead of o asking que God um for an homem de easier path, coragem he pede. asked what a Ele man of pede, courage asked. He Deus, says, God, revela a mim a tua reveal glória. to me your glory. Mostra a mim a tua Show glória. me your Deus me glory. trouxe aqui nessa brought me here noite para tonight dizer para essa To igreja, tell this church, para dizer para essa to tell geração, this para generation, dizer para você, meu irmão, to tell you, para brother, dizer para você, obreiro, to tell you, existe leader, um clamor muito there mais is a alto calling out do que pedir dinheiro, that is a lot do more que pedir louder força, than to ask que for pedir power livramento, and to ask for deliverance. pedir a It's to presença ask for the e a presence glória de Deus. and the glory of God to manifest. Mas é no Hallelujah. auge da crise, But it's in the middle of crisis. é no meio da dor, It's in the middle of pain. é no meio da incerteza, It's in the middle of uncertainty. é no meio da It's in the insegurança, middle of unbalancing. é no meio da It's idolatria, in the middle of é idolatry. no meio da queda, It's in the middle of a é no fall. meio do erro, In the middle of an é no error. meio do In the pecado, middle of sin. aonde as coisas Where materiais things that are material parecem ser solução para o seu seems problema. human solutions. Homem de fé, A man of faith. homem que enxerga o A man espiritual, that sees the ele deixa spiritual. todo o material He de leaves lado everything that is e material fita os seus and olhos em Deus fixes his e eyes on diz, God, and he vai says- homem haeni na et kevodeha. He says, show me Ele your disse, glory. mostra-me a tua glória. Show me your Mostra-me glory. a tua glória. Show me your glory. Eu não sei I do not know o que você tem pedido a Deus. what you have asked of Eu God. não sei I don't o know que você vai pedir a Deus aqui what nessa you're going to noite. start asking Mas eu oro God para for. que Deus But abra I pray that os God seus olhos opens your espirituais spiritual para eyes você ver so a that you may presença de see Deus, the presence of para você God, saber que Deus é that you may melhor. see that God is A greater. vida é melhor com Deus. Life is better with A God. terra é melhor com Deus. This journey here on earth Agora is imagine better. And now, se a vida é melhor com Deus. imagine if life A is terra é better melhor com Deus. and if the Quanto world mais is o better with céu é God, melhor how com much Deus. better is heaven in Isso nos God's ensina presence. And this Que a glória de Deus, teaches us that the glory of ela God se revela reveals aos que não buscam apenas para si mesmos. to those who do not merely seek only for Mas a themselves, glória de Deus se revela but the glory of God reveals para aqueles que buscam a edificação to do those povo de that Deus. seek for the edification of God's E isso nos people. mostra que And this shows us a that verdadeira necessidade that do the homem true need of a man não é apenas a solução dos problemas, is not merely a solution to mas é a problems, manifestação, but it is the é a manifest presença de Deus manifesta em nós. presence of God. Deixa eu dizer algo para você aqui And let nessa me tell you noite. something else. Esses dias de congresso, In these days of our youth esses dias de conference, congresso de jovem, our youth conference, é o lugar ideal it is an É o ideal lugar scene. certo It is the setting para that eu is e você perfect for me and you tirarmos esse tempo to take this para time nos entregar a Deus, to surrender to para God, depositar a nossa fé to em Deus, deposit our faith in para God, acreditar que to Deus believe that God é ainda poderoso is powerful para enough fazer muito mais, to do much more além daquilo que nós than pedimos what we ask ou or pensamos, think, porque Deus é because poderoso. God is powerful. E não apenas bênçãos And Deus not quer just for derramar, blessings that He wants to pour out, não apenas vitórias Deus quer or derramar, merely victories. mas nesses dias But in these days, Deus quer revelar God wants to a reveal mim e a você to me and you a sua glória. His glory. Moisés foi um homem muito sábio, Moses was a wise man porque ele pediu o que ninguém because imaginava he em asked pedir. what no one else had the courage to ask for. Ele pediu o que ninguém teve coragem de He pedir. asked for what nobody could ask. Guarda o que eu vou dizer para você aqui And take hoje. this to yourself. Você só receberá You will algo only receive que ninguém tem what no one else has se você pedir algo que ninguém nunca if you are pediu. willing to ask for what no one Eu vou asks repetir. for. I'm going to repeat. Você só receberá You will algo only que receive ninguém tem what no one else
else Quando has, você pedir algo if you are que willing ninguém nunca to ask for pediu. what no one else has ever E o que asked. é que você está pedindo a Deus? And what are you asking of God? Moisés pediu a Deus a sua glória. God asked for His glory. Deixe-me I ver, mean, Moses asked for God's glory. deixe-me experimentar Let me a experience sua your glória. glory. E eu já disse aqui várias vezes, And I've said this many times. a palavra glória no original é kevod, The word glory in Hebrew is kavod ou kavod, or kavod, que significa peso. which means weight. Peso da glória, Weight of the glory. majestade da glória, Majesty of the glory. presença cheia de glória, Presence full of glory. manifestação de Deus em glória. Manifestation of God O in kevod de glory. Deus, The kavod of ou o God, peso da glória de Deus, or the weight of the não glory é of algo God, leve ou is not something superficial, light or mas é superficial, algo que but transforma it's something that e transforms impacta a nossa and vida. impacts our lives. Desde setembro desse since ano, September, nós estamos aqui nesse We are santuário. here in this E holy muitos place, estão em casa and many também, people are at home, clamando a Deus calling para out to ver a God to sua see glória. His glory. E sabe por que é que Deus tem se You know why revelado? God has revealed E você há Himself? de convir comigo And you should come que with a me cada culto, that every service, desde setembro ever since September, até o final de until outubro, the end of October, Deus tem revelado God a has sua revealed glória. His glory. Deus tem expandido a God has sua manifestação. expanded His E é de manifestation. pouco a pouco, And by little and enquanto little, você vai entendendo, as you are understanding, enquanto você vai dando lugar, as you are giving room enquanto for você the vai Spirit, percebendo, as you are enquanto persevering, você vai adorando, as you are praising, Deus vai derramando a God sua is glória. pouring His E quando glory. Deus And derrama a when glória, God pours His o glory, inferno tem que bater hell em has retirada. to flee. A enfermidade tem que Sickness sair. needs to go. Os demônios são demons amordaçados. have to Porque go. onde existe a presença de Because Deus, where there is the a presence glória of de God, Deus, the glory ela se of manifesta no God, it meio do is seu povo. manifested in the midst of the people. Quando a glória se manifesta, When the glory is manifested, que é natural, what is natural ele cede o lugar para o que é sobrenatural. gives its place up for what is supernatural. Moisés era um homem de ousadia, eu já Moses disse was a isso. man of boldness. E agora imagine comigo. And now imagine this with me. Moisés já havia visto vários milagres. Moses had seen many miracles. Mar aberto, Open sea, água saindo da rocha, the water coming out of the rock, o maná caindo do céu. fresh manna from heaven. Mas mesmo assim, But even so, ele queria mais de Deus. he wanted more of God. Deixa eu dizer algo para você. And let me tell you something Uma else. frase que vem comigo há muitos A anos, phrase that comes with me many years, há muitas décadas. many decades. Durante o avivamento em Pensacola, And during the tinha revival uma in frase que Pensacola, dizia: there was a phrase that was "There mentioned. must be more." Tem que haver mais. Moisés era um homem assim. A man of Ele Moses já was viu like Deus abrir o this. mar, He saw that God sair opened the água da sea, rocha, water come out of the Deus rock, alimentar 2 fresh milhões e meio de manna from heaven pessoas, for mas over ele 2 sabia million que people, Deus tinha but he knew mais para that God dar. had more to Eu vou give. profetizar I'm aqui going to nessa noite. prophesy here tonight. Hoje é terça-feira. Today is Tuesday. Nós vimos Deus no domingo. We see God on Quando o Sunday. pastor Júnior Trovão pregou. When Pastor Junior Trovão Vimos preached, Deus no domingo we passado. seen God Quando o pastor last Ramon Sunday. pregou. When Pastor Eu vou Raymond ver Deus preached, domingo que we're vem. going to see God Eu vou next ver a week glória de again. Deus no próximo We're gonna domingo. see it again Eu and vou ver a again. glória de We're gonna Deus see it hoje. again and Eu vou today. ver a glória de We're Deus no gonna final see desse at the end congresso. of this whole A partir conference, de hoje, starting today, Deus está liberando Moses, sobre nós God is delivering mais over da us sua glória. more of His Porque glory. Deus tem mais para dar. Because God has more Diga to para o seu give. vizinho. Tell your neighbor. Diga para o seu irmão. Tell your brother and Deus sister, tem muito mais God para has dar. more to give. Escute isso. Listen to this. Deus tem muito mais para dar. God has much more to give. Existem coisas grandes, There are great things, ocultas. hidden E quando eu things. falo de ocultas, estou falando do que está And when escondido. I talk about hidden things, I'm not talking about things that Para are você literally hidden. descobrir o que está For you escondido em to Deus. understand and see what is hidden in God. Preste atenção que eu vou dizer. Understand what I'm about to say. Deus é um Deus que tem muito para dar. God is a God that has a lot Mas to para give. que Ele possa te dar, But because if He wants to para que Ele give, possa se revelar a so He você, can reveal você Himself, precisa clamar you por Ele. must call out Você to Him. precisa buscar a You Ele. must seek Você Him. precisa estar na presença You must dEle. be in His E Ele presence. tem muito mais para And He has dar. more to give. Existem coisas escondidas There em are things Deus that are hidden que in Deus God está querendo that revelar God a wants você. to reveal Ei, eu to vou you. dizer aqui And I'm gonna hoje, say more. Deus tem coisas God has escondidas things that are para hidden revelar para to você. reveal to you. Ele está Hallelujah. dizendo para essa He is igreja saying hoje, to this church tonight, nesse culto, in this service, agora,
agora, right now, como ele disse para Jeremias, as he said to Jeremiah, clama a mim, call to me, e responder-te-ei, and I will respond, e anunciar-te-ei and I will give to coisas you grandes, things that are grand, ocultas, hidden que things estão escondidas that are em hidden mim. in Nessa me. noite o Espírito Santo Spirit of está God perguntando para você, is asking quem you quer ver o tonight, escondido who de wants to Deus? see the Quem hidden quer ver o things of escondido God? de Who Deus? wants Deus to vai see se the revelar hidden a things você, of God? He vai will revelar a start você to coisa que reveal to ninguém you mais these things viu, that no porque one Ele é has else Deus seen, daquilo que está because escondido. God is a God of hidden things. Existem coisas inefáveis. There are things that are unspeakable. Inefáveis. Unspeakable Quando eu things. falo de inefáveis, When I talk about unspeakable eu me lembro things, daquilo que Paulo disse. I remember what Paul O que said. ele disse? And what did he say? Aquilo que os olhos não viu, What your eyes have not aquilo que seen. o ouvido não ouviu, What your ears have e not aquilo que ainda heard. não subiu ao coração What has do homem, not came é o up to que the está heart of man is revelado, what is é o que está revealed, separado is what is para separated mim for e me para você. and for you who love Ainda God. esse ano, eu vou Even profetizar this porque year eu I'm estou going to sentindo Deus prophesy aqui. because I feel Eu vou God tonight. profetizar porque eu estou sentindo I Deus feel aqui. God tonight. Eu não sei qual é o seu I don't know problema, what is your mas porque problem. você entrou na presença But de I know Deus, that if you get into the não presence para of God, alcançar o material, not just to grab the mas para ver o material things, espiritual, but to see the Deus vai spiritual te dar realm, o espiritual God will give you the e vai te dar o spiritual and material will ainda. give you the Eu material. profetizo sobre a sua I vida. prophesy over Eu your life. profetizo sobre essa I igreja. prophesy over Eu this church. profetizo nos céus I de Port prophesy in the Charlotte. heavens of Port Céus de Charlotte. Port Charlotte, me ouçam. Skies of Port Charlotte, Demônios listen estão to me me. ouvindo. Demons are O listening céu now. está me ouvindo. Heaven is Esse listening. ano ainda, This year antes still, do relógio virar meia-noite, before the time de clicks to midnight 2025 of para 2025 2026, to eu estou sendo 2026, profeta de I'm Deus being a aqui prophet of para God dizer para tonight você to tell que you Deus vai revelar a that God você, wants to reveal Deus vai to you. manifestar a God você, is going to Deus manifest vai himself to aparecer you. para você, God will appear to coisa you. grande, Great things. coisas inefáveis, Things that are coisas unspeakable. escondidas, Things that are hidden. coisas ocultas, Things that are e você hidden. vai cantar o And hino you da will vitória, sing the hymn porque of Deus glory, está se because revelando God is aqui. revealing Vai himself adorando, levanta a here. sua voz e Start adora, praising porque eu God estou for this, sentindo a glória because de I Deus feel aqui the nesse lugar. glory of Jehovah here tonight. Coisas grandes, Great things, coisas escondidas hidden things em Deus, in God, coisas que ninguém viu. things that no one has seen. Por isso Moisés buscou That is why Moses sought a face de Deus the face of God enquanto o povo estava pecando. while the people were in sin. Escuta o que eu vou dizer. Listen to this. Enquanto não olhe para as pessoas, não sabia? Don't look at other Não people. olhe para quem está do seu lado Don't look direito. at who is beside Não you. olhe para quem está do seu lado Don't esquerdo. look at who is beside Essa semana you. eu e minha esposa Me and my wife, fomos indagados por uma pessoa. we were Aonde essa interrogated by pessoa a person disse, where they asked, mas pastor, Pastor, eu não entendo. I don't Por que que eu understand vou na igreja? why I go to E na church igreja tem gente que faz isso. and why there's people Tem in the gente que church faz that do aquilo. this and that. Geralmente as pessoas apontam o erro A dos lot of people outros. point to the errors of Escute others. o Listen exemplo the e veja o example exemplo and de see this Moisés. example of Moses. Enquanto o povo estava As the pecando people lá were in embaixo. sin down before the mountain. Enquanto o povo estava As na the people terra. were on Moisés estava na presença was de in the Deus. presence of God. Moisés não queria Hallelujah. saber God, se o povo estava Moses adorando a didn't Baal, care if they were se eles praising estavam adorando o Baal, bezerro, or if they were se eles praising the estavam golden adorando a calf. Satanás. Whoever, Ele Satan, sabia de uma coisa. he knew É something. como se eu estivesse vendo It's almost as if I ele can dizer, see him Deus, saying, não me God, interessa I don't o que care que o meu vizinho what está our fazendo. neighbor is Não me doing. interessa I don't o que care que ela está falando. what she's saying O que me about me. interessa What é que eu quero I ver care a tua about glória. is that I want to see eu your quero ver a glory. tua presença. I want to see your Escuta o que eu vou presence. dizer aqui Come nessa on, noite. listen to E eu what vou I'm liberar saying de forma tonight. ousada. And I'm going to Eu vou deliver liberar it. de forma poderosa. I'm going to deliver it Porque in eu a estou powerful pregando a palavra de sense because Deus. I'm preaching the word Ainda of no final God. desse Even at congresso, the end of this Deus vai conference, revelar para God você is going to reveal aquilo que himself Ele to you nunca revelou what he has antes. never Deus revealed. vai falar com God você. is going to speak Deus to está you. entregando na tua God mão is giving to you in aquilo your que você hands nunca what you have recebeu. never Porque received. esse Because congresso in this é um conference, marco na vida it dessa is igreja. a sealing of this Levanta a church. sua voz e adora o nome do Lift Senhor. up your name, his name, and praise the Lord. Sabe por que Moisés buscava Deus como ele buscava? You know why Moses sought God Porque the way ele that he did? sabia que em Deus It's because that he knew in God havia coisas there were things que em ninguém mais that no one havia. else had yet Eu vou repetir. seen. Moisés sabia Moses knew que em Deus that in the Lord havia coisas there were que things em ninguém mais ele poderia encontrar. that he wouldn't find in no one Sabe por else. que muita gente
caminha, You know why a lot of people caminha walk e não this sai do journey deserto? and they do not leave Porque the está desert? procurando no lugar Because they are errado. seeking in the wrong Está dando places. volta no lugar They are errado. No circling in the momento que wrong você procurar a places. presença The de moment that you Deus, seek the presence você of God, vai you will encontrar. encounter Him. Porque Moisés pediu a Deus Moses asked o que God. ninguém mais pediu. No one dared to ask. O povo estava lá embaixo, The people were down pedindo ídolo para below adorar. the mountain, and he asked for idol. Escuta isso. They asked for Isso aqui é idol. muito sério. And this is serious. Quando a pessoa não conhece a Deus, When a person does not truly know God, ela vai buscar em qualquer they're going outro to lugar. seek in every other place. Foi o que o povo de Israel That is what the fez. people of God did. Esse povo não conhecia Deus, They didn't know God truly, mas eles viam a manifestação but they de saw Deus. the manifested Eles presence of God. viam a They presença saw de the Deus. presence of God. A ponto de dizer, Moisés, To the é point você of que vai ter saying, que ir lá falar. Moses, you're going to have to Porque eu talk to tenho him. medo, porque eu vejo os Because I'm trovões. afraid. I see all Eu the vejo as thunder. luzes. I see the rays. Eu ouço o barulho. I hear the Então thunder. você intercede. And so intercede Mas se esse for povo us. tivesse com o coração em Deus, if it was the people that had their heart enquanto in Moisés God, estava intercedendo, as Moses eles was estavam interceding, clamando. they were calling. Mas enquanto They Moisés would be calling, intercedia, but as eles Moses estavam adorando um interceded, falso they ídolo. praised another É porque idol, o coração deles a já estava fake idol, desviado. because their heart was Aquele que tem o already coração away from desviado, God and ele não distant from consegue God. enxergar And the one with the o heart that Deus is distant from verdadeiro. God, he cannot Moisés see the estava no true lugar God. certo, And so Moses was porque in the ele right place pediu a Deus because he asked God para revelar a to ele reveal himself, a sua presença. his presence. Tiago capítulo 4, verso 2 diz: James chapter 4 says, nada tendes. you have nothing. O que Tiago diz? Nada tendes. You have not. Não tens nada, That's what James wrote. porque não Because you do not pedis. ask. Agora no verso 3 diz assim: nada tendes, In verse 3 he says, you porque ask pedis mal. and do not receive because you ask wrongly. Deus nessa noite, God tonight, nesse momento, in this moment, desde o mês de setembro, starting in September, eu vejo Deus dando uma dica para God has mim, been giving us hints, dando uma dica para você. giving a hint to us Eu não all. sei se você está I don't pegando know o que if you're Deus está grabbing what the dando. Lord is Eu não sei pouring se out. você está na I posição don't know como if you're in Moisés, position like que Moses, entendeu que Deus that tem mais para understood dar, that God has more ou se to você give, está como o povo de or if Israel, you're like the que people está of lá Israel embaixo na who is terra, below the adorando o bezerro. mountain, worshiping the Em golden calf. setembro, Deus começou In usando a September, mocidade the Lord started para to use dizer the que nós youth precisamos estar na to presença tell de us that we Deus. should be in the Que presence of precisamos God, buscar ao that we Senhor, must seek the que Lord, Deus tem mais para that we dar. must be surrendered Agora because no God mês de has more. outubro, And now in Deus está October, dizendo para nós God is telling que us para receber o that to avivamento receive the precisa revival, ter arrependimento. we need to have Então Deus está repentance. dizendo, And so God is em 2 saying, meses, in 2 months, Deus está como se estivesse God gritando is shouting to para us, essa igreja, to this church, para mim, para Come você, on, to me and you, dizendo para nós: saying to você quer us, que eu desenhe? do you want me to Ou picture como it é que out você for quer que eu you faça? or draw it out? Porque eu estou dizendo, Because what se I'm você saying, clamar, if you call se to você me, se aproximar de if mim, you come to se me, você largar a sua if própria you vontade, leave your will se você behind, come abandonar on, o seu if próprio you do querer not e praise vir para a your minha own will presença, and live in eu my tenho muito will, mais para I dar have para você. much more to Nessa give noite eu you. libero sobre a Hallelujah. sua I vida deliver over a your palavra life de Deus the word of para você God buscar a so that you may presença de seek the Deus. presence of God. Deus nesse momento God in this moment, está querendo ouvir, He wants to hear porque Ele já falou muito because He's already e stated vai already continuar falando. and said so Mas much. Deus nesse momento But God in this moment, está querendo ouvir das jovens, He wants to hear from our youth. está querendo ouvir das He irmãs, wants to hear from our está sisters, querendo ouvir dos irmãos. our brothers. Deus está querendo ouvir da He wants to IMCC listen from Church. O que EMCC. vocês querem? What do you want? O que vocês precisam? What do you need? Você precisa de mais um You carro? need another car? Você precisa de mais uma You casa? need another house? Você precisa de mais um aumento de Or salário? a salary Você precisa raise? de mais uma Do posição? you need another Você precisa de position? mais um cargo? Do you need another Você precisa de title? mais um título? Another Ou title? você precisa de mais um culto? Or do you need another Para service entender to que understand quando você dobrar that o when seu you joelho bend your e entrar knees na minha and presença enter into my com o coração presence quebrantado e with a contrito, broken heart, eu vou me I revelar a will reveal você. myself to you. Come on. Glória a Deus. Os jovens, quando eles são famintos por Deus, The youth, when they are hungry for God, os jovens, quando eles são sedentos por when they Deus, are thirsty for God, a igreja, quando ela tem fome de Deus, when the church is hungry for God, o povo, quando ele tem sede de when they are Deus, thirsty for God, ele chega
correndo nos They pés do Senhor. run to the feet of the Lord. Porque quando você está com fome, Because when you are hungry, talvez indo para casa, maybe going home ou saindo de um trabalho para o outro, or leaving to a job você to the next, acelera o seu carro you speed up para in your parar no car próximo Burger King, to stop at the ou no next McDonald's, ou em drive-thru qualquer outro lugar, fast food, para você comer, so that you can porque eat você tem fome. because you are Se hungry. você não está correndo para a But if presença you're de not running Deus, to the feet é of porque Christ você and não the tem presence fome. of God, it's because Se you're você not não está truly correndo hungry. para a presença de Deus, If you're not é running porque você não tem sede. to the presence Mas of God, it's queira because you are você not ou thirsty, não, but wanting queira or o inferno not, ou não, wanting eu vou hell or continuar not, I'm pregando, going to still preach, dizendo para você, telling é you hora de that it buscarmos is a time Deus, to seek é hora God. de clamarmos Come on, a it's time Deus, to call on to enquanto esta God. geração caminha While this generation para o walks abismo, to hell, a igreja the church caminha para a presença de walks to Deus, the presence a of igreja God. The church caminha para os braços walks de Deus. to the arms of God. Nós não devemos nos contentar We cannot be content com o que é comum, with what is common. mas precisamos buscar We must seek o que é extraordinário. what is extraordinary. Quem tem fome de glória Who is hungry for glory não vive de religiosidade, do not live in religiousness. vive da They presença. live from the presence. Você poderia ter dado um glória a Deus aí, mas não You could have entendeu a gave a palavra, praise né? Eu and vou a dizer glory de to novo. God. Quem tem fome de glória You who have a hunger não for vive de glory, religiosidade, you do not live in mas religiousness, vive da but they presença live de in the Deus. presence of A God. Bíblia diz assim: The Bible will a tell vida us que agora vivo, that the life eu that a we now vivo live, pela fé we live by em faith Cristo in Jesus, Christ o meu Jesus, Senhor. our Lord, Quem vive who pela fé, lives by ele faith. vive de glória They em live glória. in glory by Tá doendo, glory. mas ele está em It's glória. hurting, but he's in Tá glory. dificuldade, mas They're in ele está vivendo em difficulty, but glória. he's living in Tá glory. no aperto, mas He's ele vive em living in glória. a tight Tá circumstance, but he's desempregado, in mas ele glory. vive em He's glória. unemployed, Tá but in cheio glory. de dinheiro, Full of mas ele money, vive também de but glória. living in glory. Porque tem quem tem sede de glória. Because who is hungry Não busca posição, for glory does not mas seek busca position. intimidade They com Deus. seek intimacy with Quem God. tem fome de glória Who has hunger for não se glory contenta com o maná de are ontem. not content from the Eu não manna of sei yesterday. você, I don't mas a know about mensagem que you, foi pregada domingo, but the message that escuta o was que eu vou preached dizer, on Sunday, ela foi listen para here, domingo. it was for Por isso Deus está me trazendo Sunday. aqui hoje That's why the para Lord is colocar saying diante de today você. to give Está caindo before maná you. fresco There is hoje. fresh manna Eu não from sei se heaven. você vai comer. I don't know if you're going to Eu não eat sei it. se você está I com don't know if fome. you're hungry Se tiver tonight. com fome, But if you comece are a comer hungry, dessa start palavra eating hoje. this word. Hallelujah. Porque quem tem fome de glória Because who is hungry não se for contenta the com o maná glory, de they are ontem. not content with the Quero manna o from pão yesterday. vivo que desceu do They want céu. fresh manna Eu venho from aqui para heaven. dizer para você I came to tell que you todos tonight os dias that every day precisamos alimentar we do pão must vivo feed que desceu ourselves do from the céu. daily bread that Jesus came disse: from eu sou o heaven. pão vivo que But desceu Jesus do said, céu. I am the living Aquele que bread. tem fome, venha. The one that is hungry, Aquele que tem come. sede, The one venha. that has E thirst, beba da come. fonte da And água da drink vida. from the living water. Quem tem sede de glória Who is hungry, não who is negocia thirsty for glory, princípios. they do not negotiate their principles, permanece na but they brecha. remain in the Quem gap. tem fome de glória Who is hungry for não glory, pede, não clama they do not call out por coisas for passageiras, things that are going to mas ele pass, pede o que é eterno. but they ask for what is eternal. Moisés entendeu da primeira. Moses understood from Ele the diz: o first, povo está lá embaixo, saying that the people are adorando down there bezerro, praising a golden adorando calf, ídolo, a fake mas eu god. estou na tua presença, I'm in your presence, porque eu Lord, quero ver a tua because I want glória. to see your glory. Não adianta, Senhor. I don't know. Pode mandar até um anjo aqui, You can send even an mas eu angel, quero é a tua glória. but I want to see Eu your não sei quem é que glory. você está buscando aqui I don't nessa know what you're noite. seeking Se tonight. é um anjo, If it's an porque angel. tem gente que se Because contenta there's people com that are anjo. content Eu with não quero angels. ver I don't anjo, meu wanna irmão. see Eu angels. quero ver é a I glória wanna de see the Deus. glory of Só quem God. quer glória de Who Deus, wants the levanta a mão glory? e adora Lift a up Deus. your hand and praise God tonight. Porque quem tem sede de glória Because who is thirsty for glory não foge do deserto, does not flee from the mas desert. transforma o They turn deserto the desert em um lugar de encontro com Deus. into the meeting Ai, place of pastor, God. está doendo esse deserto. Oh, Pastor, Está hurts this muito quente desert. aqui. It's hot Não here. tem nada para comer. There's nothing for me Não to tem eat. nada para beber. Nothing for me to O drink. deserto é lugar de encontro com Desert Deus. is the meeting Porque é place no with God. deserto Because in the que desert, Ele vai providenciar um that's when He will milagre. provide the É quando miracle. você estiver no it's deserto when you're in the que o desert milagre vai bater that the na tua miracle will knock porta on your e door. você vai poder And levantar you a will sua be mão able to lift up e vai your dizer: hand and say, verdadeiramente o "Truly, Senhor é Deus the Lord is e Lord. só Deus
Deus é o And Senhor. only God is Lord. Quem tem fome de glória Who is thirsty for não glory? se satisfaz com a aparência, Do not satisfy themselves mas with deseja appearance, o que é original. but they desire what is original. Deseja a face do They Senhor. desire the face of the Lord. Agora escute isso. And now listen here. Existe uma condição There is a condition para ver a glória de Deus. to see the glory of God. Moisés não chegou de qualquer He jeito. didn't come before the Lord, Ele chegou however. preparado. He came prepared. Porque se ele chegasse despreparado, Because if he came se unprepared, você ler if you Êxodo see capítulo in Exodus anterior, before 33, você vai ver que Deus disse para ele: you'll see God a telling him condição do coração desse povo that the condition of the heart of é the tão people ruim, é are tão so ruim, bad. que se eu se revelar a eles, If I reveal myself to them, ou seja, se eu for com or vocês if I no go caminho, with you on the way, vocês não vão resistir, you will not resist. vocês vão morrer. You will die. Sabe por que muita gente não You know why a lot consegue of ver a people glória cannot de see the Deus? glory of É God? porque não está em condição Because they are de not in receber condition a to glória de receive Deus. the glory of Então God. Very Deus true. prefere se And so retirar. God prefers to Deus retreat prefere himself. se esconder He de você. prefers to hide Porque se himself ele from you. se revelar a Because if he você reveals do himself jeito que você the está, way that you're at right você now, morre. you will die. Mas Moisés sabia But Moses que knew para entrar na that presença to de Deus, enter the presence of God, primeiro you know, ele precisava he ter knew coração that he had to have a quebrantado. broken heart. Moisés desce do monte Moses came from the e mountain intercede a and Deus, intercedes porque o seu coração because his heart estava quebrantado was por uma broken nação. for a nation. Moisés estava vendo o povo pecar. Moses saw a people Moisés sabia sin que o povo era de um povo de um coração duro. that had hardened E agora ele hearts. quebra o seu And coração so he breaks his para own entrar heart na presença to de enter Deus, into the presence para of God, interceder to intercede pelo povo, for the people of porque a Israel. glória de Because Deus, the glory escute, of God, ela não vai descer it will not come num down coração orgulhoso, in a prideful mas ela vai heart. descer It will come sobre a down vida daquele que tem um coração humilde, over the heart that daquele is que tem um humble, coração quebrantado, over the heart that is daquele que tem um broken, coração contrito. over the heart A that Bíblia has diz affliction. que um coração quebrantado e contrito, The Bible says that the Deus heart that is não broken, rejeitará. God does not Deus resist. nessa noite God está tonight sondando o meu coração, is moving está into sondando our o seu heart, coração is moving para ver into como our está o seu hearts, coração. to see Se how it tiver is. coração What is the quebrantado state of aí, it? If ele there vai are broken descer. hearts tonight, Se he tiver wants to come coração down. quebrantado aí, If there's ele vai broken se hearts, he's revelar, going to ele reveal vai se himself. He will manifestar. manifest. Segundo, Second, Moisés precisava, Moses e ele needed, sabia and he knew que ele deveria ter that he had to uma have vida de a santidade. life of holiness. A nuvem da glória de Deus The cloud of glory não habita no meio do does pecado. not abide in sin. Por isso And Moisés, so Moses, antes de entrar na presença, before entering the ele se presence, santificou. he ao sanctifies himself Eu me before lembro the que no Lord. início desse congresso, And now I believe in the eu enviei beginning of this várias mensagens, conference, I sent many várias messages, vezes, many times, dizendo para todos os telling irmãos, all of us, vamos nos let's consagrar, consecrate our time. porque a Bíblia diz, Because the Bible consagrai, says, consecrate, porque amanhã because o tomorrow Senhor fará maravilhas will no do meio de marvelous vós. signs. Você quer ver Deus fazer You wanna maravilha see na sua God vida? do marvelous Você quer sair things? dessa vida You wanna miserável, leave that dessa miserable vida life that you pequena, are living desta right vida now, medíocre? this mediocre Comece a life. consagrar. Start to consecrate. Entregue o seu coração ao Give your Senhor heart to the e Lord. Deus vai And God manifestar will a sua manifest glória. His glory. Terceiro, Third, ele precisava ter intimidade. he needed to have intimacy. Êxodo 33, 11 Exodus diz 33:11 says que Moisés, que Deus era um Deus, that God era um Deus que falava face a face was a com God that Moisés. spoke face to Isso é face intimidade. with Moses, and that is Isso é intimacy. intimidade. Deixa eu perguntar para você. Let me ask Quando you, você abre a Bíblia when you open your Bible para ler a palavra de Deus, to read the Word of você God, simplesmente lê you simply just como um read livro like ou a você book? ouve Or Deus do you falar try to listen através da sua to palavra? God speak to Para His ver a Word? glória de Deus, To see the glory, eu encerro dizendo, I conclude with this. precisa ter um desejo ardente. You need to have a Você passionate precisa ter desire. paixão por isso. A passionate Não pode desire. ser do jeito que você It cannot be está. the way that you Não are. pode ser do jeito que você leva a vida. Or the way that Não you pode ser do jeito que merely você want to do encara as life. coisas espirituais. The way that you As coisas seek things that are espirituais são spiritual. espirituais. The spiritual As things coisas are spiritual. carnais são The carnais. worldly things are Para worldly. receber, To receive, para experimentar, to experience, para ver to see a glória de Deus. the glory of É God. necessário It is necessary arder no seu coração. to
burn in your desejo heart pela the palavra, desire to read the desejo por word, Deus. the desire for Quando você God. reconhece When isso, you recognize this, aí então Deus, and then God Ele revela, responde answers as suas indagações. your E interrogations. Deus respondeu a And indagação, God, a pergunta de He Moisés. responded Moses' Ele question, disse, and he a said resposta de Deus foi, this to Deus disse a Moses. Moisés, Moses, farei passar I will make toda a minha bondade all my goodness diante pass de ti. before you. A glória de Deus, The glory of God ela se revela is revealed através da bondade through goodness, e da virtue, misericórdia e mercy, da compaixão de and Deus. compassion A of glória God. de Deus, The meus glory amados, of God não é um espetáculo, is not just a spectacular não é alguma coisa para thing. você se It's mostrar, not something for you to show para o off homem sair por aí dizendo, man to eu come out sou and usado, say, I'm used by eu sou God, usada por I'm Deus, used by God. mostrando e achando que é alguma coisa, thinking that you are mas something that é a you're not. revelação. But the Quando revelation você é usado de that fato when por you are Deus, used é by a God, revelação do caráter de that Deus is the que character vem of para God that transformar comes to a sua transform vida. your A life. manifestação da The glória de Deus, manifestation of the glory of ela God fez isso na vida de did Moisés. this in E eu Moses' life. convido você para ficar de And I pé invite you comigo, to stand with me porque eu tonight, quero orar com because você, I want to pray with you e eu all, quero orar por and I want você, to pray with you, porque eu creio que Deus because I believe vai God continuar will revelando continue to reveal a sua Himself bondade, from His goodness, a sua graça His grace, e a sua misericórdia and His mercy na sua vida. Você in your crê life. nisso? Do you believe Levante this? a sua mão e diga, Lift up your Deus, voice and say, God, revela a mim reveal to me a tua bondade. your goodness. Revela-te a mim Reveal to me a tua your misericórdia. mercy. Revela-te a mim Reveal to me o teu querer. your will. Revela-te a mim Reveal to me o que tu vais fazer. what you want to do, Porque eu não quero ser because I do not want como o to povo no deserto, be like the people of mas eu Israel quero in the ser como desert. Moisés, I want to be like que Moses, Father, pediu that asked para ver to see a sua your glory. glória. Quantos aqui querem ver a How many glória? want to see the Só glory? quem quer ver a glória. You who want to see the Enquanto glory, eles vão cantar, as they praise God, enquanto eles vão adorar, as they worship the você vai Lord, levantar a I sua want voz you to ask and e seek vai the dizer, Lord Deus, and say, God, revela-te a mim, reveal to me, revela-te a mim, vai reveal ver. to me your glory. Da tua glória, sabe que dia contigo Isso, vale mais levante que a sua voz e mil diga. agora. Quem já provou Aonde? No Santo dos Santos. não sobreviverá distante Sim. da presença. Oh, levante a sua voz e Lift up peça your a voice Ele. and praise Him and talk to Him. Levante a sua voz e peça a Ele. Ask Him tonight, Deus, God, revela-te a mim reveal to me a tua glória. your glory. Revela-te a mim Reveal to me a tua presença. your presence. Que presença é essa, Deus? Ninguém consegue resistir ao peso da tua Levante a sua voz e peça. Que oh, arabacandarabassa. transforma. Ninguém consegue resistir Ao peso da tua glória. que presença é Diga pra Ele, diga pra Ele, diga pra Ele. de toda a casa. Ninguém consegue resistir ao peso da tua glória. Presença que restaura, presença que transforma. Ninguém consegue resistir ao peso da tua glória. Feche os seus olhos, feche os Close seus your eyes with me olhos. Pai, tonight. no nome de Father, in the Jesus. name of Jesus, Eu creio, I Deus. believe, Vai adorando a Father. Jesus aí, porque Start tem glória de praising Deus the aqui Lord, nessa because there is casa. glory in the Deus, eu house. creio, Father, Deus, I believe que antes do final that desse before the congresso, end of this conference, algo ainda maior vai something acontecer. greater will occur. E vai adorando a Deus, porque Start vai descer praising, glória start de Deus worshiping, because the glory na of sua God vida, is going to pour na out sua over your casa, life, over your na house, sua família. over your family. Deus vai te usar God is going to para a use glória you dele. for the glory of Ele His vai name. revelar He will a reveal presença dele, His presence through presença you. que sara, Presence of presença que Sarah, transforma, presence of a presença faith, que liberta, presence that presença delivers, que muda. presence that changes and Adora, adora. transforms.
levantar a sua How mão many e adorar a can Deus? lift up your hand and Diga, praise the Deus. Lord? Say God. Diga bem forte, diga Say Deus. God. Eu não estou I am satisfeito. not satisfied. Não, diga mais forte, diga Say it Deus. stronger. I am not Eu não estou satisfied. satisfeito. I am not Você não vai satisfied. ofender a Deus, You're not não. going to offend God Diga de with novo, this. Deus. Say God. Eu quero ver a I tua want to glória. see your glory. Diga Deus. I want to see Eu your glory. preciso da tua Say glória. God, I need your Diga glory. Deus. Say God. Não me faça sair daqui Do not make me come up sem a from tua here presença. without your Se você presence. deseja, adore, If adore, you want to adore, see the adore, glory, adore. start calling out. Abacandarabaçandarabacandarai. Ei! Glória! Diga, 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 diga. Glória! Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou? Santo dos santos, em outro lugar, Em outro lugar. não sabe viver. Oh! E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Deus me disse aqui agora. God just told me now. Deus falou comigo aqui He agora. spoke to me just Uma now nova temporada está that a começando new aqui nessa season is igreja. occurring in this church. Uma nova temporada está A new começando na tua season is occurring história. in your life. Uma nova temporada está A new começando na tua season vida. is occurring. Porque Deus tem Because misericórdia God is saying daquele que tem o coração that He has quebrantado, mercy over daquele those that que are busca a broken, face de Deus. that seek His Deus vai face. usar você. I want Deus to vai use usar a you, sua vida. says the Lord. Deus vai manifestar a God sua wants to presença. manifest His Porque presence você não pediu because you did material. not ask for Você material não things. pediu o passageiro. You did not ask for Mas things that are você passway, pediu but you a asked bênção for the e a blessing presença de Deus. in the presence Levanta of sua God. mão e adore ao Senhor. Lift up your voice Diga, and praise Deus God. me dá. Say, God, give Diga, me. Deus derrama. Father, pour to Clama, me. gente. Diga, Deus me Say, dá. God, give Diga, me. Deus derrama Say, pour da out tua glória your glory e do teu poder your power na nossa vida. in our lives. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Toca no irmão que está do seu lado. Grab onto e your diga neighbor para ele. and tell Deus them, irá God manifestar will manifest a sua presença His presence na sua in vida. your life. Em nome de Jesus. the name of Jesus. E quantos podem dizer How many amém? can say amen? Só quem pode dizer How amém, many joga can a mão say para amen? cima Throw your e hands dá up glória ao and nome give do Senhor glory to Jesus. God. Glory to Jesus. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui. I feel Jesus tonight. Eu vou dar um conselho para I'm going to você. give you some advice. Vamos entrar num período de consagração 3 dias. Let's enter into consecration for 3 Quem days. está comigo aqui? 3 dias. Who's with me? 3 days. Sexta, Friday, sábado Saturday, e domingo. Ai, pastor, and no Sunday. sábado eu marquei Saturday, aquele churrasco na I casa have do a irmão. barbecue. Ai, pastor, no domingo Oh, Sunday, eu vou almoçar na casa do meu going sogro, da to minha eat sogra. at the house of my sis Cancela brother, toda a sua agenda, my mother-in-law. porque Deus vai usar Because você. God is going A to palavra use de you. Deus Cancel all of those consagrai, separai, The word of God is to consagrai, consecrate, separate, porque amanhã because tomorrow Deus fará milagre God will occur e maravilha and do miracles no meio do povo. in the midst of the Eu people. vou dizer uma coisa aqui. I'm going to say something Esse more. altar vai fumegar. This altar will Eu vou gonna dizer burn uma in coisa que flames. só quem vai entender vai dar glória. Esse monte vai fumegar. This mountain Porque is a going glória to de Deus, burst tô sentindo in Deus flames aqui. because the Levanta a sua mão glory pra of adorar a God will Jesus. manifest in this Vai house. cair fogo do céu Hey, e vai queimar bezerro de fire ouro. from heaven will call Vai from cair fogo heaven. do céu. There will be E vai fire from queimar a heaven. impureza. Then they will Eu come and profetizo purify. I que haverá prophesy salvação em because there Port will be Charlotte. separation in Port Haverá Charlotte. salvação em There will Port be Charlotte. salvation in Haverá Port Charlotte. salvação There nessa will be casa. salvation in Port Haverá Charlotte. libertação There will nessa be casa. deliverance in Deus Port está Charlotte. levantando missionários God is aqui. rising up missionaries here. Deus está levantando God is rising up povo a forte people that is que strong tem fome de Deus. and are hungry for Você God. pode adorar a Deus. Can you praise Dê uma God? forte salva de palmas para Jesus. Applaud the Lord Jesus. Glória a Deus. Meu Deus do céu.